Olá, eu sou a Leila de Lacerda Pankowski, arquiteta e urbanista formada pela FAUSP, pós-graduanda pela Unifesp em Cidades, Planejamento Urbano e Participação Social, e hoje no quarto Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana venho apresentar a vocês um trabalho que desenvolvi enquanto aluno especial pelo Programa Stricto Sensu da FAUSP, intitulado Implementação do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica enquanto instrumento urbanístico no município de São Paulo. As perguntas iniciais que nortearam esse trabalho foram: como preservar biomas com normativas municipais? Como os remanescentes que foram mapeados pelo PMMA da cidade de São Paulo se relacionam com as leis urbanísticas vigentes? Quais são os desafios a serem enfrentados pela gestão da cidade para que o PMMA entre na agenda de desenvolvimento urbano? Como efetivar o PMMA enquanto instrumento urbanístico para a cidade? Para que a gente possa entender bem o que são os planos municipais de conservação e recuperação da Mata Atlântica, nós retomaremos a Constituição Federal de 1988, onde nós teremos uma garantia muito incisiva dos nossos direitos sociais e coletivos. E é através do artigo 225, que transforma os nossos biomas em patrimônio nacional, que a Lei Federal 11.428 pode tomar forma. A Lei da Mata Atlântica foi a primeira a proteger um dos nossos biomas de forma direta. E é dentro dessa lei que nós encontraremos esse instrumento de cunho municipal que se pretende conservar e recuperar a Mata Atlântica a partir de responsabilidade municipal. Esse plano municipal, ele dá continuidade à construção iniciada em 1988 dos nossos direitos sociais e coletivos a partir da fortificação do sujeito coletivo. Durante a história das nossas constituições, a gente teve sempre um fator em comum, que é o sujeito individual. Todas as nossas constituições, em seus primeiros artigos, garantem o direito individual à propriedade. Isso se dá graças a um sistema econômico de pensamento, econômico-jurídico que se baseia nos ideais de Locke, em que a propriedade antecede o Estado. Mas em 1934, a nossa Constituição passa a incorporar o sujeito que até então existiu, mas foi até então invisibilizado, que é o sujeito coletivo. Em 1988, esse sujeito se torna ainda mais forte, a partir do artigo 6º, que vai definir o que são os direitos sociais, e no artigo 225, que vai dar a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e no parágrafo 4 vai definir os nossos biomas como patrimônio nacional. Isso são os direitos sociais coletivos sendo garantidos. E uma vez que existem esses direitos sociais coletivos, nós temos também um sujeito que é portador desse direito, o sujeito coletivo, que passa então a ter um espaço nas nossas constituições. Hoje, nós temos apenas 12,4% daquilo que era a Mata Atlântica original. Isso se deu graças a um ciclo de exploração que até hoje não findou, ele apenas se transformou. Começou pelo estilo escravocrata rural, passando por um operário urbano, onde a gente teve um intenso crescimento das nossas cidades, bem como da industrialização, e hoje a gente tem bem consolidado o sistema de escritórios e serviços, e o urbano se transforma através do jogo imobiliário da valorização e desvalorização do solo. E esse jogo, ele controla qual é o uso do solo e quem utiliza esse solo. As leituras socioterritoriais que temos hoje nos demonstram muito bem como que se dá esse jogo. Dessa forma, o uso do solo se transforma através do direito individual à propriedade. Porém, mesmo com esse cenário devastador que temos hoje, a Lei da Mata Atlântica se propõe a cumprir aquilo que é seu dever, que já está no artigo 225 da Constituição de 88, que é o dever de defender e preservar o nosso bioma. Dessa forma, o mapa de aplicação que é proposto pela Lei 11.428, ela não vai apenas ser aplicada àquilo que temos hoje do nosso bioma, mas também será aplicado a toda a espacialidade original do nosso bioma, uma vez que hoje o bioma encontra-se inteiramente fragmentado e qualquer fragmento desse bioma é de interesse, tanto de conservação como de recuperação, segundo as diretrizes da lei. Portanto, dessa forma, a lei se coloca como defensora desse patrimônio nacional. A promulgação da Lei Federal 11.428 passou por um processo democrático,
Em 92, ela foi apresentada ao Congresso, passou por 14 anos de tramitação, até que foi promulgada em 2006 e regulamentada pelo Decreto 6660 de 2008. Alguns pontos muito positivos e de avanço da lei estão representados aqui. O artigo 2, por exemplo, ele amplia as formações que são consideradas pertencentes ao bioma Mata Atlântica. O artigo 5 diz que não será perdida a classificação enquanto bioma em caso de desmatamento, intervenção não autorizada ou não licenciada. O artigo 6 vai trazer a função socioambiental e a gestão democrática como pontos a serem observados na preservação. E o artigo 14 diz que a supressão da vegetação pode ser autorizada em caso de utilidade pública ou interesse social. Porém, com tantos avanços, é de se esperar os ataques que essa lei 11.428 pode sofrer de agentes individuais, tal como sofreu do ministro Salles, que propôs, em abril de 2020, alteração no decreto 6660, retirando proteção de 110 mil km² da Mata Atlântica, reconhecendo áreas rurais instaladas regularmente e aumentando de 50 para 150 a dispensa de anuência prévia do IBAMA para desmatamento. Porém, como é nosso dever defender e proteger o patrimônio nacional, o Ministério Público Federal conseguiu entrar na Justiça e derrubar essa alteração. Então, dada a grande abrangência conquistada pela lei, mas a realidade tão distinta, com remanescentes tão fragmentados, como a lei pretende ser efetivada? A solução dessa problemática foi uma conversa mais incisiva direto com a municipalidade, bem como a consideração das áreas urbanas em seus artigos. A Lei 11.428 vai trazer no seu artigo 31, por exemplo, que as regiões metropolitanas e áreas urbanas devem considerar para o seu parcelamento, loteamento ou qualquer edificação aquilo que está disposto no plano diretor do município. Isso transfere responsabilidade para o município, que deve assumir para si a recuperação e conservação do bioma. Já no artigo 35, a gente vai ter que a conservação, tanto imóvel rural quanto imóvel urbano, por exemplo, cumpre a função social e é de interesse público. Então, a gente tem aí sempre a conversa entre o direito individual e o direito coletivo e a responsabilidade do município. E a maior aposta da lei, ela vem com a construção de um instrumento municipal para a proteção do bioma da Mata Atlântica. Essa construção se dá pelo artigo 36, 37 e 38. O artigo 36 vai instituir o Fundo da Restauração do Bioma Mata Atlântica e o 38 vai nos dizer que quem tem acesso a esse fundo de restauração são os municípios que possuem um Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica. Dessa forma, a lei pretende que a municipalidade arque para si as responsabilidades também de aplicação das diretrizes disso que é a lei federal e tem toda aquela área de aplicação. Então, considerando toda a área de aplicação, de que forma a municipalidade vai cumprir com a legislação federal. Dessa forma, o Plano Municipal de Preservação e Recuperação da Mata Atlântica se torna um instrumento municipal que foi regulamentado pelo Decreto 6660, através do artigo 43, que vai definir os itens mínimos daquilo que compõe o Plano Municipal de Conservação e Recuperação. Ele diz que o mapeamento de remanescentes é um desses itens, bem como a indicação dos principais vetores de desmatamento e destruição, a indicação das áreas prioritárias de conservação e recuperação e também as indicações das ações preventivas ao desmatamento ou destruição. E cada município pode adequar esse plano à sua realidade. Aqui nós teremos um mapa que foi desenvolvido pelo Observatório do portal pmma.etc.br, que vai mostrar quais municípios já contêm processo de PMMA. A gente pode ver que nós temos 37 municípios que estão com PMMA em implementação
40 já estão com PMMA elaborado e 157 estão em elaboração. São bastante municípios que já possuem o processo do PMMA em andamento, mesmo sem a constituição do Fundo Nacional, porém, se compararmos com o mapa de aplicação, a gente vê que existe uma possibilidade desses municípios se multiplicarem. Aqui, a gente pode ver um gráfico que nos mostra a quantidade de municípios com e sem processos de PMMA por estado. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem uma situação favorável em que quase metade dos municípios já estão com processos de PMMA em desenvolvimento, enquanto outros estados, nenhum município iniciou esse processo. Agora que já entendemos o papel da Lei 11.428 na consolidação dos direitos sociais e coletivos, bem como do sujeito coletivo previsto pela Constituição Federal de 1988, e também entendemos como a Lei da Mata Atlântica pretende se valer dentro das realidades municipais, vamos entrar agora para a análise do PMMA do município de São Paulo. O PMMA do município de São Paulo foi previsto pelo Plano Diretor Estratégico, Lei 16.050 de 2014, bem como a Lei de Uso e Ocupação do Solo, a Lei 16.402 de 2016. No Plano Diretor, ele aparece como previsão no artigo 287, que vai dizer que ele deve ser elaborado, vai também falar o que ele deve conter no mínimo, bem como de onde virão os recursos. A Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo diz que, quando finalizado, uma lei específica vai poder demarcar novas EPANs de acordo com um mapeamento realizado pelo plano. Em 2017, o CADES aprova o PMMA, que é subdividido em capítulo 1, com diagnóstico da situação atual, capítulo 2, áreas prioritárias, e capítulo 3, os planos de ação. Gostaria de destacar esse trecho que encontramos no capítulo 1, que vai nos dizer que a recuperação dos remanescentes da Mata Atlântica não pode se apoiar exclusivamente no incremento das áreas de domínio público, mas sim deve considerar a manutenção do domínio privado das propriedades. Retomando o nosso diálogo entre os direitos individuais e direitos coletivos e sociais. No capítulo 1, a gente vai ter também a confecção dos mapas de remanescentes. O capítulo 2 vai identificar os territórios que necessitam de maior atenção, traçando macroestratégias. E o capítulo 3, ele apresenta as ações identificadas como necessárias para a recuperação e conservação do bioma. Tanto o capítulo 2 como o capítulo 3 se baseiam no mapa de remanescentes produzido no capítulo 1. Aqui, nós temos o primeiro mapa apresentado no artigo, que é o mapa de remanescentes conforme o PMMA. É um mapa que mostra uma concentração muito grande de remanescentes nas franjas da cidade, porém, uma fragmentação muito grande e com vários remanescentes espalhados por todo o solo da cidade. Dessa forma, como que esses remanescentes se dá com as demais normas urbanísticas? Como que ele se dá com o atual uso e ocupação do solo? Nas fichas de ação que encontramos no anexo 3 do Plano Municipal de São Paulo, nós encontramos uma ação necessária proposta, que é a instituição de um programa de monitoramento de uso e ocupação do solo do município, com foco nas áreas com ocorrência de remanescentes da Mata Atlântica, que possibilite, além da conservação, a prevenção contra vetores de pressão. A meta é implementar uma ferramenta de análise espacial e temporal capaz de detectar mudanças nos padrões de uso e ocupação do solo. E os responsáveis por essa ação seriam a Secretaria do Verde e a atual Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Já nessa tabela, a gente pode observar a relevância da presença da Mata Atlântica no solo de São Paulo. Aqui a gente tem a divisão por categoria de vegetação. E temos no total quase 46 mil hectares que correspondem ao bioma Mata Atlântica. Continuando com a nossa análise espacial, nós cruzamos agora no mapa 2 os remanescentes com as macrozonas que são definidas pelo Plano Diretor Estratégico. Nós temos a macrozona de estruturação e qualificação urbana, que não prevê nenhuma proteção ambiental,
E temos também a macrozona de proteção e recuperação ambiental. No mapa 3, nós temos a zona urbana, e nós podemos ver que a zona urbana não corresponde diretamente à macrozona de estruturação e qualificação urbana. Isto é, existe uma boa parte da zona urbana que está dentro da área de macrozona de proteção e recuperação ambiental, o que mostra mais um desafio para as medidas de proteção ambiental se valerem dentro de área urbana. De qualquer forma, quando cruzamos os remanescentes com essas duas informações, a gente vê a quantidade de remanescentes espalhados por toda a zona urbana da cidade de São Paulo e também, mesmo se considerarmos apenas a macrozona de estruturação e qualificação urbana, não a zona urbana como um todo, a gente ainda tem uma fragmentação muito grande de remanescentes nessa área. A pergunta agora é: dentro dessa zona urbana, existe algum tipo de proteção para essas áreas de remanescentes? Uma das formas de proteção é a partir da instituição de parques. Nesse mapa, a gente vê os remanescentes cruzados com as informações de parques estaduais e municipais. Nós vemos aqui a importância da existência desses parques, que estão espalhados pelo nosso território, dos mais diversos tamanhos, e podem garantir uma proteção para os remanescentes. Porém, existem ainda muitos remanescentes fora do sistema de parques. Mas o que teremos principalmente como forma de proteção ambiental, definida por legislação municipal, o nosso zoneamento. Existem zonas de proteção ambiental, as EPDS, EPDSR, ZEPAM, ZEP, Praça Canteiro, que foram definidas pela legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo em 2016 e que aqui foram cruzadas com os mapas de remanescentes. Nós podemos ver como é notória e necessária a existência de zonas de proteção ambiental. Porém, nosso mapa de remanescentes foi feito após essa legislação. E aqui a gente pode ver que muitos dos nossos remanescentes estão fora de zonas protetivas. Podem estar à mercê de qualquer outro tipo de zoneamento. Essa aqui é uma junção de todos os mapas anteriores, de todas as informações anteriores, junto com os remanescentes. Então podemos ver que mesmo se considerarmos os parques, as zonas de proteção, e mesmo se considerarmos a macrozona de proteção ambiental, nós ainda temos muitos fragmentos desprotegidos no solo da cidade. Aumentando ainda um pouco mais o nosso recorte, o nosso zoom, aqui a gente vê como existem muitos fragmentos que estão fora da proteção prevista pelo zoneamento da cidade de São Paulo. Para exemplificar um pouco da vulnerabilidade dos remanescentes diante do nosso zoneamento vigente, eu trago aqui o caso que nós temos do conflito entre os indígenas da terra indígena Jaraguá-Guarani e a construtora Tenda, que tem um terreno vizinho à terra indígena, com zona vigente ZEIS 2. No entanto, dentro desse terreno, o que nós temos é um bosque heterogêneo com 2,58 hectares, um remanescente identificado pelo plano municipal. Aqui está um antes e depois da área. A Tenda ignorou as normas federais e estaduais, mas teve as autorizações municipais por parte da Secretaria do Verde da SMDU para a retirada das árvores. Porém, foi prevista apenas uma compensação simplificada e foi desconsiderado que a área era um remanescente e um patrimônio nacional. De forma a concluir, podemos ver que há um potencial destrutivo em jogo do que resta do bioma Mata Atlântica dentro do solo urbano de São Paulo. A legislação urbanística tem diretrizes protetivas de interesse ambiental, mas que não abrange a realidade evidenciada pelo mapa de remanescentes. Sem um sistema de monitoramento adequado que relacione os remanescentes ao uso do solo urbano, a Prefeitura se mantém às cegas na relação dos remanescentes com o uso do solo pretendido pela Lei de Uso e Ocupação do Solo. E cabe à gestão da cidade de São Paulo cumprir o PMMA e consolidar em escala municipal as diretrizes de proteção e recuperação da Lei da Mata Atlântica. E aqui estão as referências bibliográficas do trabalho. Agradeço a todos por terem participado, por terem ouvido e estou à disposição para qualquer dúvida. Obrigada e até mais.